Olá, povo de Deus, sexta-feira da segunda semana da quaresma, 18 de março de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 37, de 3 a 4, 12 a 13a, 17b a 28, e Mateus 21, 33, 43, 45, 46. A saga de José do Egito, apresentada na primeira leitura de hoje, é muito conhecida e paradigmática. Quando consideramos a seca que envolveu a terra de Israel, os episódios que envolvem a trajetória de José como administrador do Egito, a escravidão que o povo vai passar, tudo. A história de José é mais um exemplo de como Deus escolhe os pequenos para realizar os seus projetos de salvação. Porém, essas escolhas de Deus suscitam muitas vezes o ciúme e a inveja, que levam ao afastamento, se não mesmo ao ódio e à eliminação do escolhido. A preferência de Jacó por José pode ser explicada por ser ele filho de Raquel, a mulher dos sonhos de Jacó. O desprezo dos irmãos de José também advém da sua capacidade de interpretar sonhos, que em um deles José se via como chefe de seus irmãos. Por isso eles disseram: vamos matá-lo, e assim veremos de que lhe servem os sonhos. Nas controvérsias entre os irmãos de José, aparece uma vez Rúben, o primogênito de Jacó, defendendo a vida do irmão, e depois Judá fazendo o mesmo. Seguramente, nesta narrativa, há mistura de tradições bem diferentes. Em todo caso, nossa história de hoje serve para explicar a ida do povo de Deus para o Egito. Toda a desgraça que por lá passaram começa com a venda do irmão por 20 moedas de prata. Desta forma, José prefigura a história de Jesus, o filho eleito do Pai, que também será entregue aos seus algozes por um dos seus discípulos por um punhado de moedas. Mateus 21, 33, 43, 45, 46. Dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O sumo sacerdote e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que estava falando deles.
procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Como nos diz Pagola, a parábola dos vinhateiros homicidas é tão dura que nos custa pensar que esta advertência profética endereçada por Jesus aos dirigentes religiosos do seu tempo tenha algo a ver conosco. Negar a entrega da parte da colheita que cabe ao Senhor, isso pode sim ter a ver e muito com as nossas atitudes na vida. A ousadia dos cuidadores da vinha é incrível. Um depois do outro vão matando os criados que o Senhor envia para receber seus frutos. Mais ainda, quando lhes envia seu próprio filho, levam-no para fora da vinha e o matam, para ficar como únicos donos de tudo. Assumir nossa responsabilidade no assassinato de Jesus é tão forte que preferimos cantar que Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar, como se a morte de Jesus fosse uma fatalidade de sua missão. Não, Deus não enviou seu Filho para morrer, mas para buscar os frutos da vinha, mas nós o matamos. Na vinha de Deus não há lugar para os que não trazem frutos. No projeto do reino anunciado e promovido por Jesus, não podem continuar ocupando o lugar lavradores indignos que não reconhecem o senhorio de seu Filho, porque se sentem proprietários, senhores e amos do povo de Deus. Hão de ser substituídos por um povo que produza frutos. Aqui é que vemos também a relação conosco. A parábola não serve apenas para o povo da antiga aliança, não. Ela também se refere a nós. Deus não tem por que abençoar um cristianismo estéril do qual não recebe os frutos que espera. Não tem por que identificar-se com nossas incoerências, desvios e pouca fidelidade. Também agora Deus quer que os trabalhadores indignos de sua vinha sejam substituídos por um povo que produza frutos dignos do reino de Deus. Quando Mateus escreve este evangelho, já se tinham verificado a alegoria de Isaías e a profecia de Jesus. Os chefes dos povos de Israel tinham efetivamente matado o filho fora da vinha, fora dos muros de Jerusalém, e a cidade santa já tinha sido destruída por Tito no ano 70 e caído em mãos estrangeiras, o Império Romano. Os novos vinhateiros, os pagãos convertidos, cultivavam a nova vinha, a igreja, dando a Deus abundantes frutos, com adesões cada vez mais numerosas à fé cristã. E quando no ano 70 as tropas romanas destruíram Jerusalém e o povo judeu desapareceu como nação, os cristãos fizeram essa leitura terrível deste fato trágico. Israel, aquele povo tão querido por Deus, não soube responder aos seus apelos. Seus dirigentes religiosos foram matando os profetas enviados por Deus. Crucificaram por último seu próprio filho. Agora Deus os abandona e permite sua destruição. Israel será substituído pela igreja cristã. Assim entendiam os primeiros cristãos quando liam essa parábola de Jesus. Porém, os evangelistas não escreveram essa parábola para alimentar o orgulho da igreja Novo Israel diante do povo judeu, derrotado por Roma e disperso pelo mundo. A preocupação era outra. Será que pode acontecer com a igreja cristã o mesmo que sucedeu com o antigo Israel? Pode ela defraudar as expectativas de Deus? E se a igreja não produzir os frutos que Deus espera, que caminhos ele seguirá para realizar seus planos de salvação?
Por tudo isso se vê a atualidade desta parábola, que está a cobrar de todos nós uma atitude que valha, que produza fruto. Não adianta matar os profetas, pois se assim o fizermos, as pedras falarão. O reino de Deus anunciado por Jesus não é propriedade da igreja, não pertence à hierarquia. Seu único dono é o Pai. Ninguém deve sentir-se proprietário de sua verdade nem de seu espírito. O reino de Deus está no povo que produz frutos de justiça, compaixão e defesa dos últimos. Um beijo no seu coração.